Reforma íntima sem martírio. Autotransformação com leveza e esperança. De Vanderlei Oliveira e Hermance Dufour. Capítulo 4. O que procede do coração. Abre aspas. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Fecha aspas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 8. Dentre os velhos inimigos a burilar na caminhada evolutiva, as tendências que assinalam nosso estágio de aprendizado espiritual constituem fortes impulsos da alma que desviam o ser de seu trajeto natural na aquisição das virtudes. Tendências são inclinações, pendores que determinam algumas características comportamentais da personalidade. Muitas delas foram adquiridas em várias etapas reencarnatórias e sedimentam o sistema de valores, com o qual a criatura faz suas escolhas na rotina da existência. Entre essas inclinações, vamos encontrar a adoração exterior como sendo o hábito profundamente arraigado na mente, determinando forte vocação para a ritualização, o místico e a valorização de tradições religiosas, por meio das quais o homem faz seu encontro com Deus. Muito natural que nos dias atuais as manifestações exteriores em relação à divindade prevaleçam na humanidade terrena, considerando que o seu trajeto espiritual se encontra bem mais perto da animalidade que da angelitude. Nesse sentido, é interessante analisar que mesmo nas fileiras da doutrina da fé raciocinada, encontra-se a maioria de seus adeptos engalfinhada em vigorosas reminiscências que fizeram parte das movimentações da alma nas vivências das religiões tradicionais. Atrofiamento do raciocínio, supervalorização dos valores institucionais, engessamento de conceitos, sensação de missionarismo religioso, atitude de supremacia da verdade, idolatria a seres superiores, submissão de conveniência a líderes, relação de absolvição ou penitência com práticas espíritas, desvalorização de si mesmo em razão da condição de pecador, condutas puritanas perante a sociedade e seus costumes, cultivo de comportamentos moralistas, confusão entre pureza exterior e renovação íntima. Essas são algumas tendências que se apresentam aos nossos celeiros espíritas, remanescentes de fortes condicionamentos psíquicos. Semelhantes caracteres imprimiram um padrão de práticas e conceitos no movimento espírita que de alguma forma estipulam referências a ser adotadas por seus seguidores. Com todo respeito e fraternidade, necessitamos urgentemente ter a coragem de avaliar com sinceridade as influências éticas, entre aspas, perniciosas dessas tendências no quadro de nossas vivências espiritistas. São reflexos inevitáveis do crescimento evolutivo que ninguém pode negar, mas daí a aceitá-las sem nenhum esforço de melhoria é conivência e covardia. Torná-las uma referência religiosa pela qual se deva reconhecer o verdadeiro seguidor do Espiritismo é uma atitude recheada de ancestralidade e hipocrisia. A comunidade espírita, que tantas benfeitorias tem prestado ao mundo, carece de uma reavaliação global em sua estrutura no que tange à noção de comprometimento. Convém que os líderes mais sensibilizados instiguem a formação da cultura da franqueza com fraternidade e clareza, no intuito de estabelecer uma oxigenação na sementeira para obtenção de mais qualidade nos frutos.
Muitos companheiros, os quais merecem nossa compreensão, costumam disseminar a concepção de que tudo deve correr conforme os acontecimentos e justificam-se com a frase, abre aspas, se fazendo assim está dando certo, por que mudar? Fecha aspas. Em verdade, o que deveríamos pensar é, abre aspas, se fazendo assim estamos colhendo algo, então quanto não colheríamos se fizéssemos melhor, se nos abríssemos às renovações que a hora reclama? Fecha aspas. Há uma acomodação lamentável que precisa ser aferida. A noção espírita de comprometimento foi lamentavelmente assaltada pelas velhas tendências de conseguir o máximo fazendo o mínimo. É a devoção exterior, a influência marcante da personalidade impregnada de religiosismo estéril, querendo tomar conta da cabeça e do coração daqueles que estão sendo chamados a novos e mais altaneiros compromissos na espiritualização de si mesmos e da comunidade onde floresceram. Frágil padrão de validação da conduta espírita tem tomado conta dos costumes entre os idealistas. Enraizou-se o axioma, abre aspas, espírita faz isso e não faz aquilo, fecha aspas, que tenta enquadrar o valor das ações em padrões de insustentável bom senso. Padrões, como seria óbvio, que sofrem as fantasias do homem velho, habituado a sempre rechear com facilidade seu caminho em direção ao Pai, a fim de não ter de se enfrentar e assumir a árdua batalha contra suas ilusões enfermiças. É assim que vamos notando uma supervalorização de coisas, como a não adoção de alimentação carnívora, a impropriedade de frequentar certos ambientes sociais, a fuga da ação política, a análise da vida dissociada das ciências e conquistas humanas, a interminável procura do passe como instrumento de melhoria espiritual ao longo de anos a fio, não chorar em velórios, distanciamento da riqueza como se fosse um mal em si mesma, senho carregado como sinônimo de responsabilidade, silêncio tumular nos ambientes espíritas. Se fumar não é espírita, se separar matrimonialmente tem a reencarnação fracassada, se ingerir alcoólicos não pode ser considerado alguém em reforma, se for homossexual não pode entrar no centro, e assim prosseguem as predisposições particulares que são estipuladas umas aqui, outras acolá. Absolutamente não devemos desprezar o valor de todas essas questões quando bem orientadas para o bom senso e a lógica. Entretanto, nenhuma dessas posturas é referência segura sobre a qualidade de nossos sentimentos. O que parte do coração, o que sai do coração e passa pela boca é o critério de validação de nossa realidade espiritual. Por ele se conhece a verdadeira pureza. A pureza interior que é determinada pela forma como sentimos a vida que nos rodeia. E sobre esse assunto, só temos condições de avaliar o que se passa no nosso íntimo, jamais o que vai no coração do outro. A pureza exterior, sem dúvida alguma, pode ser um ensaio, um primeiro passo para o ingresso definitivo da verdade em nosso coração. Todavia, amigos de ideal, pensemos se não estamos passando tempo demais na confortável zona do desculpismo, desejosos de facilitar para a consciência nossa noção sobre o que é ser espírita. Abre aspas. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Fecha aspas. Em conclusão, convenhamos que há muitos companheiros queridos do nosso ideário satisfeitos com o fato de apenas evitarem o mal. Entretanto, sejamos alertas para a única referência ética que servirá a cada um de nós no reino da alma liberta,
da vida física. Fazer todo o bem que pudermos no alcance de nossas forças. Para isso, somente trabalhando por uma intensa metamorfose no reino do coração, de onde procedem todos os males.